Olá, olá pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast Mulheres que Transformam o Mundo. Esse podcast ele é destinado a inspirar você que de alguma forma é profissional da saúde ou é uma mulher que constrói a sua metodologia, constrói os seus projetos e quer transformar o mundo com o que você sabe, com o que você quer construir, com a sua metodologia, enfim. E hoje eu tenho duas convidadas, então eu quero apresentar para vocês as minhas convidadas. Uma delas é a Camila Schudek. Olá. A Cami, né, para os mais íntimos, ela é psicóloga, especialista em comportamento e transtornos alimentares, uma colega parceira, né, trabalha comigo no IPCAC, já faz alguns anos, e seja muito bem-vinda, Cami. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui, Pri. E a outra convidada é a Ana Paula Zanardi, Aninha, que a gente não vai ter, esse episódio vai ter que ser com um nome carinhoso, não vai ter jeito. A Ana também é psicóloga, especialista nessa área, trabalha também no IPCAC, na clínica. Eu posso dizer que eu trouxe hoje duas pessoas muito especiais para mim. Então, meninas, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui para esse bate-papo. E quero que vocês também se apresentem um pouquinho, contem um pouquinho, né? E assim a gente vai começando, assim, essa jornada. Já é um papo mais íntimo aqui papo também. Mais íntimo, pelo jeito. Muito bem. Bom, eu sou Camila, estou já no IPCAC há alguns anos, trabalho junto com essas mulheres incríveis aqui. Estou na minha jornada aqui com vocês e acho que vai ser um papo muito legal que a gente vai construir hoje. Que legal. Eu sou a Ana Paula Zanardi, Aninha. Para mim é um prazer imenso estar aqui, né? Trabalho com essas mulheres sensacionais também. Somos parceiras e colegas de trabalho e estou muito feliz de estar aqui. Legal. Vamos então começar contigo, Aninha. Quero te perguntar, como que foi que você descobriu que a área do comportamento e transtornos alimentares, essa nossa área tão querida, tão gostosa, era a sua área? Como é que foi, né, essa jornada? Se foi lá na faculdade de psicologia? Quando que foi que você sentiu o coração bater forte aí? Me conta um pouquinho da tua história pra gente. Na faculdade eu tive muito pouca coisa de transtornos alimentares, foi um workshop, 6 meses, né, teve um módulo, e eu já comecei a achar muito interessante, né. E aí me formei, fui trabalhar com outras coisas, né, até um dia que eu fui fazer terapia com uma especialista em comportamento alimentar, né, nunca tive transtornos alimentares, mas sempre histórico de dietas, querer emagrecer, quem não, né? Quem nunca passou por uma... Que mulher que sai ilesa disso é difícil. Que mulher que nunca fez dieta, né? E ela transformou a minha vida de uma forma tão linda que eu falei, nossa, eu quero aprofundar, quero estudar mais, quero ser especialista para poder transformar a vida de outras pessoas, como mudou a minha relação com a comida e com o corpo. E aí foi em 2012... que eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar mais, fui fazer pós-graduação nisso, entrei como aluna no IPCAC, né, participando de alguns cursos. Quando que foi que você se tornou a primeira vez aluna do IPCAC? Foi em 2016. 16. Achei até que era antes. 16, que eu fiz o primeiro curso com você. Eu lembro até hoje que era psicoterapia breve no comportamento alimentar. E aí fui fazendo vários cursos, até com muito orgulhosa, muito feliz, hoje faço parte da equipe. Né? Então, minha trajetória foi mais ou menos assim. Foi uma terapeuta que te inspirou. Isso, foi uma terapeuta. Que legal. E também teve a tua jornada de construir esse conhecimento, né? Você sabe que, acho que também foi em 2013 ou 2012, não, foi em 2012 também pra mim, que foi quando eu descobri que eu queria essa área de verdade. Né? Foi exatamente esse ano, achei tão interessante isso. Eu também, foi em 2012. Também foi em 2012? Gente, descobrindo isso agora. O negócio... Então a gente se conhece há 1000 anos, mas a gente descobriu nessa mesa que foi em 2012 que o coração tocou nessa área. Que legal, que legal. Não sabia. Cheguei também. a arrepiar aqui, gente, verdade. Uau, então em 2012, pelo jeito, estava rolando alguma coisa, veio um sinal assim, né? Que a gente tinha que se apaixonar por essa área. Interessante, também foi comigo nesse ano. 2012. Interessante. E você, Cami, me conta, como é que foi? Foi em 2012, foi em 2012. Eu entendi. Mas o que acontecia na tua vida? Como é que foi um pouquinho da tua jornada? Conta aí. Pois então, né, eu
fiz uma cirurgia bariátrica em 2010 e comecei um processo também voltado para isso. E foi também muito transformador, não só de corpo, mas realmente da minha personalidade, dos meus modos de existir no mundo. E eu comecei a ficar muito fascinada com isso enquanto paciente. E em 2012, a gente ainda estava na graduação, né, num grupo de pesquisa, que a gente começou a estudar problemas alimentares, né? Então, tanto o transtorno quanto os efeitos, né? Enfim, comer emocional. E eu participei de toda a construção do grupo, fiz o meu mestrado ainda dentro desse grupo também, e depois, né, continuei aí outras especializações, né, a especialização do IPCAC, que hoje eu sou professora também. Foi aí que eu escolhi a área de comportamento alimentar, e ainda bem, assim, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, né, e ter um nicho, ter um foco, me ajudou a ir construindo uma carreira coesa, né? A gente vai fazendo curso aqui, curso ali, mas sempre trazendo isso para a questão do corpo, da alimentação, né? De realmente olhar para a pessoa como um todo, né? Então, foi aí que eu entrei nessa área. E ontem fiz 5 anos de PECAC também. Ontem? Adorei! É interessante que, ouvindo vocês, as duas de alguma forma foram tocadas por essa área no lugar de paciente, e daí isso fez vocês duas irem se aprimorando, fazendo cursos ou se aproximando. A Cami fez mestrado, a Ana fez várias pós-graduações. A Ana era compulsiva por pós-graduação, ela melhorou isso com a minha ajuda. Né, Ana? Sim. Mas, enfim, vocês duas saíram desse lugar, transitaram desse lugar de paciente, né? Mesmo que no teu caso você não tinha um problema alimentar, mas você estava recebendo de uma terapeuta, para um lugar profissional, ou seja, teve uma jornada interna primeiro, né? Sim. Que interessante. Não sei se vocês já sabiam disso, mas as duas têm essa jornada interna, né? Sim, Muito interessante. sim. Muito interessante mesmo. Eu vejo muitos profissionais que chegam nessa área e que às vezes até me perguntam assim: ai, doutora Pri, se eu tive um problema alimentar ou se eu tenho um transtorno alimentar, será que eu devo seguir nessa área? Ou será que eu preciso estar curada, tratada? Eu acho que é legal a gente falar disso, né? Sim. O que você acha, Cami? O que isso te toca, levando em conta que aconteceu isso contigo, né? No teu tratamento. Isso foi uma coisa bem interessante. Uma das professoras que eu tive, né? Que foi aí também grande parte, né, do meu começo, eu sentei com ela para conversar, né? Eu falei, olha, professora, eu tô super interessada em estudar mais, em me aprofundar, mas é um assunto que me toca, né? Me toca a minha vida, toca a minha experiência. Faz sentido? Eu fui essa aluna que pergunta, né, pro seu mentor. Você foi essa aluna. Eu fui essa aluna. E ela falou que quando eu consegui transformar, né, isso que foi uma dor em sensibilidade, né, conseguir transformar isso em potência, né, eu vou ser uma ótima terapeuta justamente porque eu entendo, eu consigo me conectar com essa dor. Né, e às vezes as pessoas podem olhar para isso de uma forma muito superficial, né, não se conecta com o assunto. A nossa paixão é o que nos move. Né? Então, foi um trabalho aí, às vezes, né, muito intenso de terapia para conseguir separar o que é meu, o que é do outro, mas realmente viver isso, né, me traz uma escuta muito sensível e eu consigo me conectar com os pacientes por conta disso também. Olha, que legal, que legal. Você foi a pessoa que fez essa pergunta, Fui. né? A aluna que fez essa pergunta. Muito interessante, né? Muito interessante. E eu acho que toda vez que a gente fala de uma transformação que começa dentro, ela faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sentido. Eu tenho falado muito isso aqui nessa mesa. Sim. E quando eu respondo essa aluna, Cami, não sei como que a Ana responderia, mas quando eu respondo, de alguma forma eu falo assim: se passa por dentro, se passa, né? Se te deixa aberta para se conectar com isso, tá tudo bem. O problema é quando dói, né? O problema é quando bagunça, né? O problema é quando não tá bem resolvido, A né? ferida tá inflamada. A ferida tá ali. inflamada, daí você fica batendo, vai machucando, né? Não sei, como é que você responderia essa aluna? Já teve alguma aluna que te fez essa pergunta, Ana? Pode ser da especialização ou de algum outro lugar. Já teve, eu até falei da minha história, né? Porque quando eu tive o primeiro contato na faculdade, lá no workshop,
eu também me questionei, né? Me interessei pelo assunto, tudo, mas eu tinha questões de insatisfação corporal, histórico de dietas, efeito sanfona, e eu contei para essa aluna, né, que a partir do momento que a gente sente a dor, a gente consegue ter uma empatia, a gente consegue saber qual é a dor, a intensidade do paciente, né? Sim. E a partir do momento que eu fui buscar minha transformação, né, eu me conecto mais com o paciente, sabendo que aquela já foi a minha dor. Né? Então eu fui me transformar, né, buscar em mim ter uma outra relação com o corpo, de me aceitar, de saber lidar com algumas questões minhas, né? E isso ajuda muito para você conectar com o paciente. Mas que não precisa ser uma verdade, né? Eu sou um ótimo exemplo disso, porque eu fui aquela que a minha primeira dieta eu fiz em 2013. Eu já estava na área quando eu fui fazer a primeira dieta, eu já estava me aproximando da área, né? Então eu nunca tive problema com o corpo, aquela coisa assim, né? De efeito sanfona, nunca aconteceu. E às vezes as pessoas me perguntam, você teve, doutora Pri, algum transtorno alimentar, algum problema alimentar? E eu digo, não, mas eu também estive sempre muito sensível a essa dor do outro, né? Ao que acontecia no outro. E eu tive, na verdade, uma questão de ganho de peso, mas por conta de estresse, né? De problema da tireoide e tal, né? E que isso foi se resolvendo aí. Mas eu tentei fazer dieta, não deu certo. Eu falei assim, esse negócio aqui não funciona. E daí eu já estava estudando essa área que corroborou para eu falar assim, realmente aqui, ó, não tá funcionando, não vai funcionar isso. Mas eu realmente sou aquela que não fiz uma dieta da vida, né? Glória de Deus, ainda bem, né? Me safei dessa, mas não necessariamente que você precise ter passado ou ter atravessado isso, embora seja difícil você encontrar uma mulher que nunca tenha passado, seja pela questão da insatisfação corporal, seja a questão da dieta, tratamento, enfim, peso, essas questões, elas são muito presentes no universo feminino, né? Mas enfim, não precisa ter necessariamente tido um problema alimentar também, né? A pessoa fica assim, mas não é verdade. O contrário, necessariamente, né? Mas sabe que escutando vocês, meninas, me fez pensar como a gente viveu jornadas de relação com o corpo. Talvez não no peso, né? Mas de você, Pri, que é terapeuta corporal, né? Tem toda essa conexão, nós, nos nossos processos e até mesmo acompanhando os nossos pacientes. Eu acho que a gente sabendo o que tem do outro lado, né? Facilita tanto para a gente guiar jornadas, né, guiar processos, porque a gente sabe que às vezes tem momentos que são, né, difíceis, que são árduos, mas a gente sabe o que tem do outro lado, né? A gente sabe o que tem quando você tem uma boa relação com o seu corpo, quando você tem uma relação, né, pacífica com a alimentação, seja porque nunca viveu uma relação problemática ou porque superou isso, né? Eu acho que isso nos ajuda a suportar ali os momentos mais difíceis desses processos tão lindos que a gente tem a oportunidade de conduzir, né, e de acompanhar. Sim, com certeza. E você falou outra coisa, Cami, que também é um tema bem interessante para a gente conversar aqui. Você disse que você fica feliz que você tem esse nicho, né? E nicho é uma palavra meio nova, né? A gente que é mais antiga aí, né? Nicho é uma palavra meio nova, mas que, de alguma forma, ter esse nicho te fez uma profissional mais coesa, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante da gente falar, né? Às vezes eu vejo as pessoas, às vezes, buscando um nicho, mas porque é melhor buscar um nicho, mais por motivos até, assim, racionais, do que necessariamente buscar um nicho que faça sentido e que aprofunde. Por isso que às vezes tem tantas pessoas que trocam, né? Ou que às vezes ficam generalistas e sem saber direito que... Atende todo mundo. Atendo todo mundo. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né? Eu tenho às vezes um nicho, mas eu atendo de tudo, todas as idades, né? E o quanto que às vezes isso pode ser até esperado no começo, eu acho que isso é uma coisa de um descobrir, mas eu vejo que as pessoas às vezes elas ou vão para um nicho muito, muito rapidamente, né? Às vezes não necessariamente com conexão, ou elas ficam de alguma forma transitando por várias coisas, né? Eu também tive a minha delimitação de nicho
muito por inspiração, já contei várias vezes essa história, né, que foi quando eu estava ainda no ano clínico da faculdade, né, já gostava desse tema ali e tal, e esse tema começou a surgir, primeiro paciente com transtorno alimentar, segundo paciente com transtorno alimentar, que eu digo que isso foi o remarketing de Deus, né, eu digo que foi Deus falando assim, ó, isso aqui, e daqui a pouco de novo, né, e o remarketing de Deus funcionou, porque eu falei assim, eu acho que faz sentido, acho que é essa área aqui que eu tenho que ir, né, descobri que não tinha nada nessa área, só tinha mato, e acabei desbravando e falando, eu vou ser então, talvez uma das pioneiras, uma das precursoras nessa área. Mas para mim foi muito claro construir esse nicho. Mas eu vejo que isso é atípico, né? Que geralmente as pessoas vêm mais confusas ou ficam um pouco com dificuldade, né? Nesse lugar meio generalista, assim, né? Ainda mais se a gente lembrar ali, né, de 2012, que foi quando a gente começou, realmente não tinha tanto... Começou, que enfim, né, fomos para esse campo, não se falava tanto quanto hoje da questão de um nicho de mercado para psicólogos. Isso não era, pelo menos no meu universo de Universidade Federal, Nem gente, no meu. não se tocava nesse assunto. E eu acabei escolhendo, né, porque fazia sentido para mim a demanda, eu me conectava com isso emocionalmente e também via que tinha uma demanda de mercado que não tinha gente especializada nisso, né? Então eu falei, opa, aqui tem uma oportunidade onde tem espaço para eu crescer e que faz sentido para mim, né? E foi aí que eu comecei aí delimitando a minha área de atendimento, e, enfim, o resto é história, né? Mas é difícil às vezes a gente olhar a linha, né? Em que ponto é uma experimentação de você ir conhecendo um pouquinho de tudo e em que horas que você tem que, né, fazer uma aposta e colocar a tua energia numa coisa só, né? Porque se a gente vai colocando aqui um pouquinho ali, a energia não se concentra, né? E a pessoa pode ficar às vezes estagnada e não sabe por quê. Sim. Na minha carreira fez muita diferença quando eu entrei para um nicho. Porque eu era aquela psicóloga generalista, de atender várias idades, né? E fazer vários cursos. Então, a partir do momento que eu delimitei, que eu ia trabalhar com comportamento alimentar, foi direcionado cursos, pacientes, né? E foi onde eu fui me tornando especialista, né? Porque é complicado você se tornar especialista quando você coloca energia em várias coisas. E eu vi que a minha carreira teve uma fluidez, né? A partir disso. Isso é uma coisa que a gente já teve várias conversas, né, Anny? Já. O quanto que às vezes as pessoas colocam energia em vários lugares, né? Isso é muito um conceito que eu chamava lá atrás de uma coisa e hoje é um conceito daquele livro, O Essencialismo, né? Em que quando você tem várias direções, né? Você trabalha aqui, você atende ali, você atende essa questão, você atende ansiedade, atende depressão, atende criança, atende não sei o quê, né? Você trabalha numa clínica, depois você trabalha em outro lugar. Quando você dispersa, né, o teu foco, você às vezes perde potência, né? E quando você escolhe uma coisa, né? Eu quero pôr a minha energia aqui, nesse projeto, ou nessa área, ou nesse nicho, mesmo que depois você troque, mesmo que depois você mude de ideia, mas o quanto que colocar, né, ter uma direção, isso te deixa muito mais potente, né? Até para você descobrir se faz sentido ou se não faz sentido esse foco, essa área, né? Que especialista em tudo não tem, né? Não existe, não tem como a gente saber tudo de tudo. Então, você podendo canalizar a tua atenção, a tua experiência, né? Isso traz uma outra qualidade pro teu serviço, pro teu fazer, né? Se a gente fica muito na superfície, você consegue dar conta de várias coisas. Mas para você se especializar, né? Tem um movimento necessário aí, né? Que não acontece na superfície, ele acontece no que é profundo. E eu acredito muito, né? Em vários bate-papos nossos dessa questão da energia, né? E não só a energia num nicho só, mas num lugar só. Eu tive minha transição de trabalhar em consultório, depois fechei o consultório e trouxe para o IPK, e a nossa energia ficar realmente em vários lugares é bem complicado, né? Então, colocar energia naquilo que você acredita, naquilo que te conecta emocionalmente,
É incrível. Faz sentido, né? Faz diferença. Sentido. E como é que vocês conheceram o IPCAC? Cami, como que foi? Olha, foi naquele telefone sem fio. Eu tinha acabado de terminar a residência, né? A residência foi uma pausa no meu foco, né? Na minha especialização. Foi uma oportunidade incrível, né? Poder trabalhar no hospital, mas foram 2 anos aí que eu passei longe da área do comportamento alimentar. E eu estava querendo ali voltar para consultório e encontrei uma amiga que conhecia uma pessoa que atendia no IPCAC, que ela falou, passa lá, né, vai conversar um pouquinho com a Pri, ver se a energia bate, né, e aí eu entrei já na semana seguinte, vim conversar com a Pri, entrei no grupo de pesquisa que a gente tinha lá em 2018, né, e acabei já entrando para a equipe logo na sequência. Os encontros de sábado de manhã. Os encontros, não era no sábado, era na terça, que depois eu fui pro HC junto contigo, ainda consegui participar lá, né, no ambulatório de Bari. Então foi uma dessas coincidências da vida em que as pessoas certas levam a gente para os lugares que a gente precisa estar. É fantástico isso. Se a gente se abre e se coloca no mundo com essa energia, né? Eu estava falando do meu desejo de voltar para a era do comportamento alimentar, e ela falou, olha, eu conheço uma pessoa que talvez possa te ajudar aí, né? E aí a gente se colocou aí. Se eu tivesse sem foco, né, a gente não teria se cruzado aí, talvez. Sim, sim. O poder, inclusive, daquilo que a gente quer, do desejo, manifestar, né? Muito legal. E você, Aninha, como é que foi que conheceu? Você lembra? Então, quando eu comecei a aprofundar na área, tudo, não tinha cursos, né? Não tinha muita... Não tinha especialização, não tinha workshops. E aí eu fui procurando o que tem na área para eu poder estudar. Porque naquela época tinha muito pouca coisa, né? E aí eu encontrei o IPCAC, um instituto especializado em comportamento alimentar. Sim. Eu falei, é lá que eu vou buscar cursos. E como você sabe que eu sou compulsiva por cursos, né? Em recuperação, fala assim. Estou em recuperação. Caí de cabeça no IPCAC e aí os encontros já eram no sábado, quando eu comecei a participar. E aí ia todo encontro. Não, eles foram no sábado primeiro, depois que eles passaram para terça. Tá. Então, porque você conheceu o IPCAC em 2016, eu também foi em 2018. 2016, os encontros eram no sábado. Relembrar é viver, agora eu tô até me lembrando da nossa salinha de encontro lá. E aí eu me encantei, porque tinha pessoas na área, tinha pesquisas que vocês já faziam, tinham cursos. Eu falei, é aqui que eu quero estar. Sim. Né? Então, todo curso que tinha, tava eu lá inscrita. É verdade, né? Eu acho que você foi uma das que mais fez curso de IPCAC. Não, hoje temos alunos muito, muito, muito fiéis, né? Eu tenho algumas alunas que eu até internamente brinco assim, essa daqui, se a gente fizer um curso de desencravar a unha, ela compra, né? Ela tá lá, porque a gente tem outras Aninhas por aí. Mas você, naquela época, era a que mais fazia os cursos da casa. Que legal. E esses tempos, eu até tava olhando nos meus certificados, estava vendo os certificados Olha, que do IPCAC. E aí, quando eu vi que tinha um lugar para pertencer, né, na nossa área, que era tão escassa, aí eu me encantei. Ai, você falou uma palavra que eu amo, Ana, porque eu acho que uma das coisas mais importantes, né, para nós profissionais da saúde, que nós somos muito solitários, nós tendemos a ser muito solitários, né, na nossa prática clínica. E aí você pode até ser solitário dentro de uma equipe, mas a maior parte das pessoas são solitários mesmo, porque a maior parte dos profissionais da saúde não trabalham numa equipe, né? Por mais que a gente fale tanto na importância do trabalho multidisciplinar, a maior parte das pessoas trabalham sozinhas nos seus consultórios, né? Não sei números, mas enfim, a maior parte das pessoas tem essa configuração. Mas essa coisa do pertencimento, ela é uma coisa que eu acredito muito, 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 muito mesmo. E quando eu fundei o IPCAC, que já faz 10 anos, eu digo que o IPCAC não fez 10 anos no papel, mas já fez 10 anos no coração, né? Quando eu fundei o IPCAC, um dos motivos que me fez, assim, querer ter esse projeto, construir isso, era realmente poder trabalhar lado a lado, né? Realmente poder trabalhar num lugar que houvesse troca.
né? Nunca foi a ideia de ter um lugar que as pessoas atendem ali, né? Sempre foi a ideia de ter uma equipe, né? Inclusive eu tento repelir pessoas que não querem esse lugar, né? E que querem tá só no espaço, né? Mas que tragam esse lugar. E uma das coisas que me ajuda é essa coisa do pertencer. Eu acredito que o pertencer é muito importante, né? E essa palavra pertencimento foi a palavra que tocou meu coração quando eu decidi construir a comunidade PECAC, que é nosso grupo querido, né, de supervisão e de mentoria, que tem esse nome porque já é um nome muito simbólico, né, de estar numa comunidade, ou seja, somos parecidinhas, né, temos uma cultura, somos feitos da mesma coisa, uma identidade, né, que é a identidade do especialista em comportamento e transtornos alimentares, né, mas a palavra raiz da comunidade, né, o pilar central, ao meu ver, não é nem o conhecimento técnico, a supervisão, que é bem importante, que é muito legal, né, a gente tem um banco de dados de supervisão, né, enfim, é uma mentoria incrível, mas é mais que isso, né, é o pertencer, né, e como que isso é importante, né, vocês duas que viveram isso, né, vocês duas viveram momentos fora e depois momentos dentro já do IPCAC, né? Nessa parceria nossa que já existe há alguns anos. Mas o fato de pertencer, a gente pertencer ao IPCAC, a gente pertencer à comunidade, eu pertencer à mentoria, né? O quanto que isso, de alguma forma, nos deixa mais potentes. Né? Transforma, né? Transforma. Porque eu fico pensando, né? Como que seria se eu não tivesse encontrado espaços de pertencimento? Né? Será que eu teria crescido e aberto a minha mentalidade para tantas coisas? Né? Nós somos psicólogas de abordagens diferentes. E como a gente aprende uma com a outra? Como a gente troca, como a gente cria ideias novas que talvez sozinha não chegaria nem perto de surgir. Né? Eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que cruzam o meu caminho, por todos os grupos que eu pude pertencer e que eu pertenço, porque eu sei que eu carrego um pouquinho deles comigo, né? Por onde eu for, por todos os atendimentos que eu faça, esses lugares de não estar sozinha estão comigo sempre. Muito legal, muito legal. E essa questão do pertencimento é algo que me toca também. Primeiro como aluna, né, na época. E depois quando eu decidi realmente, né, porque eu me sentia muito sozinha na época que eu estava no meu consultório. Né? Isso que a Cami falou de troca de abordagens, esse bate-papo que a gente tem, de almoçar junto, de tomar um café, do espaço de comunidade, eu era muito sozinha dentro do consultório. Então, isso foi uma das coisas que me fez, não, vamos levar a tua energia lá pro IPCAC, ficar lá e trocar, porque em consultório a gente fica muito solitário. E um pertencer traz um acolhimento aí também, né? Às vezes, alguma coisa que você pensa ali, meu Deus, será que isso só acontece comigo? Sim. Quando você tá em grupo, você vê que não, né? Que é uma coisa compartilhada, que tem pessoas ali que podem te ajudar também. Né? Tem um apoio nesse grupo. Com certeza. Dá para dizer que esse é um ponto que nós compartilhamos, então, do pertencimento, né? Mas vamos pensar que nós três, 2012 foi ali, né, o nosso ano de inspiração, enfim, e isso já faz 11 anos, né, mais ou menos, faz 11 anos, então a gente já andou aí um caminho, né, e hoje a gente recebe pessoas que estão chegando na área, né, para quem não sabe, a Ana e a Cami são supervisoras do IPCAC, que são professoras da especialização também, né? Porque também eu vou dando trabalho, né, meninas? Elas vão dizendo sim, eu vou dando trabalho. Mas eu acho que é muito legal a gente poder olhar que a gente está dando e construindo um espaço para pessoas que estão chegando, né? Pessoas que estão chegando na área, ou estão chegando no IPCAC, ou estão chegando nos nossos grupos de mentoria, ou estão chegando pedindo apoio pra gente, né? E que o lugar do professor e o lugar do mentor, eu gosto muito, apesar de ser um nome que tá na hype, assim, mas eu gosto muito do conceito de mentor, né? Porque o mentor, ele não é aquele que só passa um conhecimento. O mentor é aquele que, de alguma forma, trilhou o percurso.
e consegue ajudar outra pessoa a trilhar o percurso, o que eu acredito que é o nosso caso, né? Nós 3 trilhamos o percurso e hoje a gente ajuda outros profissionais da saúde a trilharem o percurso, né? A gente estende a mão para essas pessoas e a gente ajuda eles a trilhar esse percurso, né? Que essa seria a definição de mentor, pelo menos dentro da minha cabeça, né? Enfim, não sei se é o que as pessoas acreditam ou o que eu acredito, mas enfim, como que vocês se veem, né, hoje, nesse lugar de quem mentora, né, de quem olha para quem está chegando e que você tem aí 11 anos na frente e que você pode estender a mão para esse profissional, e aqui até a gente sair um pouco do âmbito psi, porque senão a gente fica muito numa caixinha psiquiatra, psicólogo, enfim, mas, né, para além disso, porque a área do comportamento alimentar traz outros profissionais para a mesa, né, para a conversa. Como que vocês se veem nisso? Eu acho que é legal a gente poder desenvolver junto, né, com esses profissionais fresquinhos, algumas habilidades importantes. Às vezes eu penso como a criança, né, que aprende tudo muito fácil. O profissional que está começando agora, ele tem uma maleabilidade, né? Ele tem ali, se ele tiver uma abertura, se ele tiver a humildade também para se colocar nesse lugar de aprendiz, né, ele está num potencial de transformação super incrível. Então eu acho muito legal a gente ter esse espaço de acolhimento, de estar junto com os alunos, né, os alunos da especialização, que são profissionais já, que estão buscando conhecimento, mas de poder, né, mostrar o que eles podem desenvolver, que ferramentas que eles podem trazer, alguns pontos cegos, às vezes até de questões pessoais ou de traços de personalidade que a gente pode orientar, né? A gente pode conversar. Quando a gente chegou era tudo mato, né? A gente já fez uma parte do serviço aí. Essa frase é muito falada nesta mesa. Mas uma verdade, né? Então a gente já fizemos o grosso do trabalho, né? Mas eu adoro quando eu consigo estar com alunos que têm abertura, né? Estar com profissionais que têm abertura, que falam, eu quero aprender mais. Eu sei muita coisa, mas eu quero saber mais, eu quero mais. Eu acho que é muito gostoso estar com esses alunos e são, né, as pessoas que eu vejo que tem um desenvolvimento muito legal da gente estar junto. Sim. É muito gratificante, porque eu fico pensando se na minha época lá, né, do mato, eu tivesse tido a oportunidade de ter supervisão, de ter uma mentora, né? O quanto tinha feito diferença na minha vida. Então, poder hoje estar num outro lugar, né? Podendo dar recursos, ampliar a mentalidade, trazer uma escuta, né? Mais acolhedora, mais genuína para os alunos, é muito, muito legal. E igual a Cami falou, quando vem com abertura, né, quero aprender, quero saber o que vocês acham, o que pode fazer de diferente com aquele paciente, recursos terapêuticos, técnicas. Então, poder dar para o aluno aquilo que eu não tive. Sim. Né? Então, é muito legal. Isso é muito legal gostoso. mesmo, isso é muito legal. Quando a gente fala da especialização, a gente repete muito essa expressão, né, Ana? Sim. A gente queria ter tido esse curso, né, lá atrás, enfim, e não tinha, né? E faltava, e realmente nem todo mundo teve essa oportunidade, né? Mas, enfim, isso é uma coisa interessante. Quando eu olho, às vezes, para um profissional que está patinando, que está estagnado, assim, na carreira, eu aprendi isso, inclusive, com um mentor meu. Ele falou assim, 3 coisas podem dar de errado ali, né? O que pode estar acontecendo com esse profissional que não está indo para frente, que está estagnado, que está patinando? Geralmente são 3 coisas. Uma é porque ele precisa aprender muitas coisas ainda, ou seja, é aquela coisa da ignorância no sentido de não saber mesmo, de precisar se desenvolver, adquirir conhecimento, estudar. Precisa estudar. Essa é a primeira coisa que pode estar dando de errado. A segunda coisa pode ser que essa pessoa saiba o que fazer, mas não faz. Né? E a terceira coisa, que eu acho que é uma coisa que me tocou, Cami, na tua fala, que é aquela pessoa que tem uma arrogância, né? E que às vezes é uma arrogância do já sei, né? Ou
ou dou conta de tudo, né? E eu vejo isso que é um sinal, né? De que quando a pessoa está patinando, algo está acontecendo ali, né? Eu estou patinando, eu não consigo ter paciente no consultório, eu não consigo resolver o problema dos meus pacientes, eu não, né? Se tem um lugar de estagnação, pode ser, claro, que você não saiba o que fazer e daí precisa de conhecimento técnico, mas a maior parte das pessoas não falta conhecimento técnico. A maior parte das pessoas ou tem uma certa preguiça, eu sei, mas não faço, ou tem uma certa arrogância, né? Que é uma arrogância do eu já sei, sendo que esse eu já sei tem pontos cegos, né? Então, eu achei muito legal que você falou desse lugar do aprendiz, esse lugar do aluno, né? O lugar do mentorado, né? Porque isso é muito importante, né? Eu digo assim, não acredite em mentores que não têm mentores. Ou que não é grato a ninguém. Né? Que isso é um outro sinal, né? A pessoa que não é grata, mas é a gente poder estar neste lugar, né? De aprendiz, não importa se você tem 10 anos de formado, mais 30, enfim, mas você poder estar nesse lugar de aprendiz que de alguma forma te destrava, né? Sim, e por isso que eu acho muito fantástico isso que tu disse, sabe? E até às vezes de estar num processo, né? Às vezes existe muito imediatismo, né? A pessoa quer chegar lá na frente sem trilhar o caminho, né? Sem fazer os passos. Ou a gente, né, dá uma orientação, a pessoa já quer lá na frente, mas você precisa fazer isso aqui, você precisa aprender isso aqui, você precisa desenvolver isso aqui. Né? Eu não digo nem tanta urgência num sentido de relógio, né? Mas das pessoas poderem se colocar em movimento. Né? Eu acho que isso é uma questão muito típica na atualidade, né? Não digo nem os millennials, eu digo os mais recentes mesmo, né? Eu, escutando a Ana falar dos cursos, né, eu fiquei pensando, gente, lembra como que era pré-pandemia, né? Quando a gente não tinha curso EAD? Imagina hoje uma pessoa compulsiva por curso, né? Ela tem um leque de opções infinito. Né? Na época a gente tinha que ir num lugar, só esse movimento já limitava um pouco, né? Já te dava um pouco de contorno mesmo. De contorno, né? Hoje você consegue se inscrever em 500 cursos ao mesmo tempo. Você quer, né, quer o certificado sem assistir a aula, quer chegar lá sem ter que refletir, sem ter que se colocar no processo. Né? Eu quero atender transtorno alimentar, mas às vezes se matricular no curso é o suficiente, às vezes, na cabeça da pessoa, mas o que não é verdade, né? Requer uma construção, uma apropriação de um certo conteúdo, né? Isso é muito interessante. Até como diz o ditado, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. Então, muitos alunos não aprofundam o conhecimento. Acho que o conhecimento fica muito, muito raso, realmente, assim, por não ter esse caminhar, esse processo, essa jornada. Eu estou no começo da carreira, estou no meio. Que momento que eu tô... nós, já temos tantos anos de formados, a gente se coloca nesse lugar de aprendiz até hoje. Até hoje. Né? E com muito orgulho. E com muito orgulho. E o quanto a gente aprende com quem está perto da gente, o quanto a gente aprende com os próprios pacientes, né? Os próprios colegas. Então, assim, não ter pressa. Né? Acho que apreciar o caminho. É difícil falar, Ana, para quem tá dessa geração, às vezes não ter pressa pode ser uma coisa bem, bem difícil, assim. Mas eu acredito hoje, assim, mentorando tantos alunos e dando aula técnica e estratégica hoje, né, na mentoria estratégica, eu penso que muito do que vai fazer diferença no desenvolvimento de um profissional, no crescimento de um profissional, é o autoconhecimento, é a mentalidade, né, o desenvolvimento, né, a gente fala, eu sei que é piegas, né, mas a gente fala assim, a terapia é importante, mas não é só a terapia, eu acho que a terapia é o básico, né, a terapia, tipo, não devia nem ser dito, né, mas deveria ser essa busca pelo autoconhecimento, porque se os profissionais buscassem o autoconhecimento e o desenvolvimento estratégico, a mudança de mentalidade, com o mesmo afinco que se busca outras coisas, a gente não teria tanta gente de alguma forma rasa, né? Tem profissionais às vezes que tem lá, né, um Instagram muito legal e tal, mas não entrega, né? Fica na superficialidade, né? Às vezes até comprometendo como as pessoas veem a área, como veem um tratamento, enfim, né? E
estagnado muitas vezes, porque vai ficar estagnado, não tem como. Você consegue mentir 15 minutos ali no Instagram, né? Mas Sim. depois, é a hora que vem para um processo, a hora que falta metodologia, a hora que falta base, né? Como é que lida com esse paciente depois, né? O que você faz com o paciente, né? Sim. Vai ficar sempre encaminhando pro psiquiatra, vai ficar sempre encaminhando pro Nutri, né? Daí o outro que ajuda a resolver o problema, eu fico ali só acenando, né? Sim. Então, eu acho que hoje está muito claro para mim que o que faz a diferença mesmo é a construção de uma mentalidade, né? É a construção de uma forma de se transformar mesmo, né? Boa parte das pessoas que sentam aqui, meninas aqui nessa mesa, elas contam uma transformação interna antes de construir um método e um projeto e transformar o mundo, né? E transformar o externo, né? Então, o nome desse podcast é Mulheres que Transformam o Mundo, né? O que faz todo sentido no meu coração, mas eu acho que é uma máxima, né? Essa transformação interna, né? E que passou, eu não sei se faz sentido para vocês, se vocês perceberam isso na história, até se quiserem comentar, mas eu tenho percebido isso, né? Que às vezes essa pessoa não quer fazer a transformação interna. E daí o que acontece no externo, né? Eu acho que esse autoconhecimento também, né, Pri, é para que cada um possa identificar os seus pontos fortes, o seu jeitinho de ser, né? Como que eu posso pegar o meu fazer e adaptar para quem eu sou, né? Como é que eu posso pegar minha visão de mundo e trazer isso de uma forma natural, de uma forma que vai usar os meus atributos a meu favor e não talvez querendo me transformar numa coisa que eu não sou, me transformar numa outra pessoa ou fingir, né? Criar uma imagem de muita coisa que não sustenta. Para que a gente possa sustentar, seja um processo terapêutico, seja uma carreira, isso tem que estar alinhado com quem a gente é, né? Porque senão é muito trabalho, é muita energia, é tanta energia para você fazer algo que é contra a tua natureza, contra o teu ser, contra a tua visão de mundo, que não tem como ir para frente. E daí a gente encontra profissionais extremamente com burnout, exaustos, extremamente perdidos às vezes na própria atuação profissional, né? Tem gente que às vezes eu vejo, tô exausto, tô trabalhando demais, e às vezes nem é tanto assim, mas tem a ver com isso, da onde que tá vindo, né? Da onde que tá vindo, muito interessante. Faz muito sentido, muito sentido. A transformação interna primeiro, né? Muito legal, muito legal. E quando eu penso nessa transformação interna, eu acredito que tem uma abertura, tem uma autorização antes, né? Para daí a gente conseguir trilhar esse lugar. Bom, eu hoje, né, tô olhando aqui para vocês, pensando que vocês fazem parte da equipe do IPK, que são professoras, né, da especialização, são amigas, parceiras aí de alguns anos, né? E eu aprendi com um mentor meu, ele me diz assim, quanto maior é o seu sonho, mais importante é a sua equipe, né? Mais importante é as pessoas que estão do teu lado, as pessoas que compraram um sonho, que vivem um sonho parecido, que compartilham esse espaço de sonhar, de inspirar, né? Então, eu queria primeiro agradecer, né, vocês duas por estarem sempre do meu ladinho ali, faça chuva, faça sol, com perrengue, sem perrengue, né? Mas, como esse podcast é sobre inspirar pessoas, eu queria que vocês pudessem dar um recado, né? Se você pudesse dar um recado, Ana Cami, para quem está chegando na área, aquele profissional nutricionista, psicólogo, médico, que está chegando na nossa área, e que às vezes está inseguro, às vezes está, né? Que recado, que dica, que conselho que vocês dariam para essa pessoa que está chegando hoje na área? Posso dar 2 conselhos? Pode. Acho que o primeiro conselho é você estar conectado com as pessoas certas, né? Pessoas que já são referências na área, pessoas que te inspiram, né? Estar perto de pessoas que estudam, que têm uma energia parecida com a sua, que tenham sonhos parecidos. E também, assim, o constante aprender. Eu acho que a gente nunca deixar de aprender, estar, né, em comunidades, em supervisões, a troca entre profissionais de diferentes abordagens, diferentes áreas. Então, acho que estar conectado com as pessoas certas e sempre ter o coração quentinho para ser um eterno aprendiz.
Ai, e sabe que muito fofo, Ana, adorei. Mas um complementa o outro. Porque quando você está com as pessoas certas, está em lugares certos, num aprendizado junto com outras pessoas, né, as suas dicas, as duas são muito, muito conectadas, né? Sim. É aquela máxima, né? Você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Sim. E profissionalmente isso é válido, né? É uma verdade. Eu tenho um mentor meu que ele fala assim, se você tá numa mesa e você é o mais inteligente da mesa, você não aprende nada. Você está na mesa errada. Agora, quando você está com pessoas que às vezes estão uns passos na frente, às vezes aprendem ou sabem mais de outras coisas, né? E que tem algo para te ensinar, essa é uma mesa certa, né? E eu acho que faz muito sentido, que também tem a ver com isso, né? Se a gente não tá com pessoas que nos inspiram, que nos vão ensinar alguma coisa, seja no autoconhecimento, seja tecnicamente, seja de alguma forma, né? De alguma forma a gente vai mais lento, né? Com certeza, né? Estar com as pessoas certas acelera o processo. Muito legal. Acredito muito nisso. Muito legal, muito legal. E você, Cami, que conselho que você daria? Então, eu acho que encontrar os grupos de pertencimento é muito importante. E poder confiar que o trabalho 1 a 1, ele realmente muda o mundo. O nosso trabalho, principalmente como pessoas que trabalham fora do movimento de dieta, de emagrecimento a qualquer custo, pessoas que não querem só resolver problemas de uma forma superficial, mas que realmente buscam transformar vidas, né? A gente investindo nesses movimentos, a gente pode mudar a cultura. Né? É um processo lento, é um processo demorado, mas a gente precisa acreditar nesse sonho também. Né? Porque trabalhar com sentido torna o processo muito mais rico. Lindo, lindo. Sim. Às vezes as pessoas acham que precisam impactar multidões, mas a gente impacta, né? Eu penso assim, às vezes eu paro para pensar, eu tenho os meus pacientes, os pacientes que eu atendo. Mas eu também tenho os pacientes que o IPK que atende. Nós como equipe clínica, né? Vários né, profissionais, enfim. E a gente nós 3 temos os pacientes que os nossos alunos atendem. E esse 1 a 1 lá, ele é muito potente, né? Sim. E o nosso trabalho também como docente, também como profissional que inspira, que mentora, que supervisiona, ele também é muito incrível, porque olha quantas e quantas pessoas a gente de alguma forma impacta no nosso trabalho, né? Eu acho que é lindo, é muito emocionante isso, né? Sim. Cria conversas que vão reverberando nas amigas, na família, nas outras mulheres, né? E a coisa se multiplica, muito além, às vezes, daquela horinha no consultório. Né? Com certeza. É gostoso lembrar disso. Isso me ajuda até naqueles dias mais cinzentos, assim, a falar, não, isso faz diferença. Faz diferença, com certeza. E por isso que o nome desse podcast é Mulheres que Transformam o Mundo, porque até pra gente poder encerrar, eu criei um ritual aqui, eu criei hoje esse ritual, ele foi muito orgânico, meninas. Eu nesse ritual, eu olho para cada uma aqui, né, vou fazer 2 vezes, né, mas eu queria dizer assim, Cami, muito obrigada pela transformação que você gera no mundo. Obrigada. Ana, muito obrigada pela transformação que você gera no mundo. Porque quando a gente pensa em tudo isso que vocês me ajudam a construir, vocês estão comigo gerando essa transformação, né? E com as suas práticas, com seus pacientes também, né? Então, olha que rede potente que nós somos, né? Quando a gente olha para o macro, olha que incrível que é isso tudo. E por isso que a gente pode dizer que somos mulheres que transformam o mundo, né? Muito potente isso. Né? E para além de agradecer, sendo um porta-voz do mundo, eu queria agradecer como Priscila, né? Que de alguma forma tem o maior carinho, né? E maior gratidão por vocês duas serem parceiras tão especiais na minha vida, no meu coração, em tudo que o IPCAC faz, né? Porque se a gente pode dizer que o IPCAC tem 10 anos, o IPCAC é feito de pessoas, né? É feito de tudo que a gente já construiu, né? Tudo que a gente ainda vai construir, todos os nossos sonhos, os meus delírios, né? Fantasias e tudo isso que a gente tem construído. É o nosso lugar de pertencimento e de coração quentinho. Com certeza, bem quentinho. Muito obrigada, meninas. Então, pessoal, eu declaro encerrado este podcast. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. E se esse
podcast, esse papo aqui fez sentido, deixa o teu curtir, deixa o teu joinha e segue a gente nos canais Spotify, YouTube, onde você estiver, segue a gente, porque aqui a gente fala de mulheres que inspiram, né? Mulheres que transformam. E se você em algum momento quer criar aí o teu legado, a tua jornada, vem com a gente, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Até mais. Tchau, tchau.